Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós leremos do verso 1 ao verso 10. Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 1 ao verso 10. Amém ou escola bíblica? Amém, isso aí. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alvo como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, esta palavra que é suficiente para as nossas vidas, digna de toda aceitação. Fala aos nossos corações, acende, ó Deus, a chama da esperança nas nossas vidas. Esteja nos dando, Senhor Deus, aquilo que de fato precisamos nessa noite. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. O que tem movido seu coração a viver encorajado nas promessas do Senhor? O que tem movido o seu coração para que você viva encorajado nas promessas do Senhor? Talvez esteja passando aí diversas situações na sua vida nesse momento, mas algo que não pode faltar é tão somente o contexto a qual nós estamos envoltos: a ressurreição de Cristo. Nada mais, nada menos deve ser aquilo que move os nossos corações: a ressurreição de Cristo. Tudo o que Ele ensinou aos seus discípulos, tudo o que Ele nos ensina, está na palavra de Deus, e ela se cumpriu plenamente. Cada palavra, cada momento que Jesus ensinou os seus discípulos, em cada momento que o Senhor trouxe palavras de vidas àqueles homens, todas elas se cumpriram. E esta, a maior de todas, a ressurreição no terceiro dia. Jesus ensinou aos seus discípulos que Ele partiria. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus diz: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for, eu não vou, teria dito. Assim como eu vou preparar lugar para vocês, eu voltarei para recebê-los na casa de meu Pai. A todo instante Jesus estava preparando o coração dos seus discípulos, porque o nosso coração, ele é inclinado às coisas muito imediatistas. Olhe para a sua vida. Quantas coisas você quer para ontem? Não é nem para hoje, é para ontem. Eu fico imaginando hoje, né? Você vivendo o dia de hoje, mas já na expectativa de que amanhã você tem muitos compromissos, de que amanhã você precisa continuar aquilo que você deixou já na sexta-feira. Nós somos ansiosos, nós estamos correndo atrás das coisas, e Salomão vai dizer que na verdade tudo que nós fazemos, tudo que nós corremos é vaidade. Corremos atrás do vento, porque tudo é passageiro, tudo é transitório, tudo é efêmero, tudo isso aqui vai passar. Mas algo palpável, aquilo que de fato vale a pena, que é eterno, é a esperança em Jesus Cristo. Eu digo isso, filho, para você aquietar seu coração. Eu digo isso para você acalmar com o seu planejamento, acalmar com aquilo que você tem corrido atrás.
nós precisamos olhar para, de fato, aquilo que vale a pena, entendermos a importância de separarmos o que é eterno e aquilo que é transitório. Aquilo que nós corremos no dia a dia, todos nós com os nossos compromissos, com os nossos estudos, com os nossos trabalhos, com a reforma da casa, com o estudo dos filhos, o planejamento do casamento, o namoro, e por aí vai. Mas o que vale realmente a pena, pastor, é o que a Bíblia está nos ensinando. Aquilo que Jesus concluiu ao findar do seu ministério, ao entregar a sua vida por nós. Ele precisou morrer. Jesus precisou morrer. Pastor, mas por que Jesus precisou morrer? Afinal de contas, Jesus não era um homem bom? Afinal de contas, Jesus não é o Filho de Deus? Por que ele precisou morrer? Eu creio que todos nós conhecemos a história. Foi por causa da nossa vida, foi por causa das nossas ações, foi por causa da nossa desobediência que Jesus precisou morrer. Senão, estávamos todos nós lá no paraíso, lá no jardim do Éden, comendo, bebendo de tudo que era bom. Muitos de vocês não teriam conhecido a Coca-Cola. Muitos de vocês não teriam conhecido a lasanha das irmãs aqui, que é a lasanha bolonhesa das irmãs, que é bom demais. Vocês não teriam conhecido nada disso. Mas uma coisa que nos ameaça dia após dia é o pecado. Porque lá tudo era perfeito. O jardim do Éden era um lugar que não havia choro, não havia lágrimas, não havia sofrimento. Mas em um dado momento, nós com a nossa rebeldia, nós com a nossa ansiedade, nós com os nossos desejos de querermos ter o controle da nossa vida, desobedecemos a Deus. Quando Ele ordenou, de toda a fruta, de todo o jardim você pode viver, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque o dia em que você comer, certamente morrerás. E se não bastasse todas aquelas coisas, Adão e Eva decidiram então transgredir o mandamento de Deus. Adão comeu do fruto proibido. E como a palavra de Deus não volta vazia, e como a palavra de Deus ela não volta atrás, Deus é imutável em todos os seus decretos. Ele diz: certamente você vai morrer. E é por isso que nós vemos aí, dia após dia, pessoas morrendo. Seja por morte natural, seja por acidentes, seja por assassinato, seja por a pessoa tirar a própria vida, nós vemos os seres humanos morrendo. E para onde eles vão? A certeza é essa, de que todos nós morremos, mais cedo ou mais tarde. E o duro da vida é quando você passa dos 40, que daí você não começa a olhar para frente, você começa a olhar para trás e ver tudo que já passou na sua vida, e começa a imaginar que os dias eles estão encurtando, sabendo que uma hora ou outra é chegada a sua vez. Queridos, tudo isso acontece, ou tudo isso está acontecendo por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência. Mas há boas novas, a palavra de esperança, a palavra de encorajamento para nós nessa noite, é que a Bíblia Sagrada, essa mesma palavra que diz que o pecado entrou no mundo, é a mesma palavra que diz que há esperança para aqueles que esperam em Jesus Cristo. E eu espero que assim como eu, assim como a igreja do Senhor Jesus, você possa tão somente esperar em Jesus Cristo. Assim como eu, assim como a igreja, você possa esperar em quem? Em Jesus Cristo. Não esperar no seu vizinho, não esperar no seu irmão, na sua irmã, no seu cônjuge, mas esperar em Deus, esperar em Jesus Cristo, porque quem morreu pelo seu pecado foi Jesus Cristo, quem morreu pela sua vida foi Jesus Cristo, e quem ressuscitou para te dar vida foi Jesus Cristo. Olhemos para o texto e aprendamos algumas verdades contidas nela. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ainda que os discípulos não acreditassem, ainda que os discípulos estivessem tomados de grande temor, acreditando que Jesus de fato havia morrido, aquelas mulheres tinham um espírito de esperança. E ainda assim, ainda nos dias de hoje,
Nós louvamos a Deus porque Ele criou a partir de nós uma auxiliadora. Porque a mulher é o equilíbrio da casa. A mulher é o esteio da casa. E você deve continuar assim, mulher, com essa fé inabalável, passando as lutas que você passa, enfrentando as dificuldades que você enfrenta, que só no seu íntimo você sabe. Que você continue com essa esperança acesa, essa chama acesa dentro do seu coração. Porque foram essas mulheres que tomaram a iniciativa de ver Jesus. Tomaram a iniciativa de ir lá ver aonde Jesus estava. Porque elas permaneciam firmes na esperança de que Jesus ressuscitaria. E foi isso que aconteceu. Ao chegarem lá, verso 2: eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. A verdade é que, irmãos, que agora o assunto eternidade, ele diz respeito aos céus. O assunto eternidade diz respeito aos céus. Por quê? Porque agora, de maneira muito clara, de maneira muito gloriosa e poderosa, um anjo do Senhor desce dos céus. E agora não mais para dialogar com os seres humanos, não mais para trazer boas novas ou para trazer coisas ruins, mas tão somente para decretar que o reino de Deus, ele está presente em nossas vidas, que o reino de Deus está presente neste mundo, e que esse rei glorioso, ele vive. E a presença desse anjo, ele mexe com a nossa realidade. O verso 2 diz que eis que houve um grande terremoto. Por que a terra estremeceu? Por que houve esse terremoto? Imaginem só o poder desse anjo. Um anjo, o poder desse anjo, quando ele vem e quando ele pisa sobre a terra estremece, todo aquele lugar treme. E diz o texto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Um anjo. E Jesus vai dizer naquele momento que os soldados romanos prendem Jesus, e quando Pedro quer salvar Jesus, ele diz: Pedro, guarda a espada, porque se eu quisesse me livrar neste momento, eu pediria que um exército celestial viesse ao meu encontro. Notem que um exército viria ao encontro para salvar Jesus, mas aqui não é o caso, é apenas um anjo. Apenas um anjo. Vocês têm noção do poder desse anjo? Que diz que ao pisar em terra, a terra estremece. E diz que logo que ele chega, um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. É como se o anjo fizesse assim, e a pedra saiu do lugar. Se nós pegarmos os evangelhos, nós vamos perceber que as mulheres questionam: quem vai remover a pedra? Quem vai remover a pedra? Era uma pedra grande, era uma pedra pesada, precisava de homens para remover aquela pedra. Mas esse anjo revela-se o seu poder ao remover aquela pedra e ao sentar ali. Se não bastasse isso, Mateus, ele traz o seu aspecto, a fisionomia desse anjo era como um relâmpago, e a sua veste alvo como a neve. Um ser angelical, de maneira que a sua fisionomia brilhava e brilhava muito. Olhos nenhum viram, de maneira que trouxe assombro àquelas mulheres, de maneira que a reação daqueles soldados, eles ficaram parados, estremecidos, porque eles estavam diante de algo sobrenatural, que eles não haviam visto ainda, a realidade do céu chegando na terra. Verso 4: e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos, paralisados diante da presença deste anjo. E a reação do anjo, no verso 5, dirigindo-se àquelas mulheres, ele diz o quê? Não temais, mulheres, não temais, Maria, não temais, porque eu vim para anunciar vocês que este que vocês procuram, ele não está mais morto, mas ele ressuscitou. Olha lá, verso 5: dirigindo-se às mulheres: não temais, porque
porque sei que buscais Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Apenas um anjo do Senhor, queridos. Olha o que um anjo do Senhor produz na terra. Quando o céu desce à terra, a terra estremece, as pedras, elas são removidas dos sepulcros, os seres humanos ficam pasmos, os seres humanos, eles ficam atônitos, porque não se depararam com essa realidade ainda. Nós nunca vimos um anjo, nós não temos noção do que é isso, mas o que eu queria dizer para vocês, queridos, é que foi apenas um anjo, que foi apenas um anjo. Isso é para trazer temor ao nosso coração, porque nós não estamos brincando de ser cristãos. O assunto é sério, a ressurreição de Cristo é sério, porque naquele mesmo lugar, muito provavelmente, a rebelião espiritual de anjos, seguidores de Satanás, seguidores de Lúcifer, estavam como aplaudindo, estavam como esses, soltando fogos. Jesus morreu, agora nós vamos dominar todas as coisas porque Jesus morreu. Mas quando aquele anjo chega em solo terreno, todos os fogos dissiparam, todos os demônios dissiparam daquela região, todo o inferno tremeu, porque a uma só voz foi declarada: Ele está vivo, Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Aquilo que poderia e aquilo que pode dar esperança para a tua vida está vivo. Jesus está vivo e reina vitoriosamente. Não precisamos temer, não precisamos temer as más notícias, não precisamos temer as circunstâncias, não precisamos temer as incertezas da vida, não precisamos temer as lutas e os nossos adversários. Por quê, pastor? Porque Jesus está vivo. Ele é a vitória, Ele é a verdade, Ele é o caminho sobre tudo e sobre todos. Se tem algo que pode nos dar esperança, é Jesus Cristo. E Ele não morreu, Ele não morreu. A pedra não permaneceu guardando Jesus naquele lugar. Pelo contrário, Jesus saiu daquele lugar vitoriosamente, levantou-se, e com seu corpo agora glorificado, perfeito, Ele sai do sepulcro, e Ele sai agora para aparecer àquelas mulheres, para aparecer aos seus discípulos, para dizer que Ele realmente ressuscitou. E Ele diz no verso 7, Jesus, ao apresentar-se àquelas mulheres no verso 7, o anjo diz: "E depois depressa e dizei aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como vos digo." E retirando elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-la aos discípulos. Você tem dito essa verdade aos seus irmãos? Você tem dito essa verdade que ao mesmo tempo que traz temor, traz alegria para as nossas vidas? Porque Jesus não é qualquer um, Jesus é o Senhor das nossas vidas. O anjo estava a serviço de Deus, o anjo estava a serviço de Jesus, servindo Jesus, o Nazareno, aquele que estava morto, mas agora que vive vitoriosamente. Pastor, o que eu aprendo com isso? O que serve essa mensagem para o meu e para o meu coração nessa noite? O que a ressurreição de Jesus serve para mim? A certeza de que ainda que você morra, você viverá. A certeza de que quando Jesus sai do sepulcro, o que isso implica para a minha vida? É que assim como Jesus saiu do sepulcro, e o sepulcro representa a morte, nós também devemos abandonar, nós também devemos deixar o sepulcro que outra hora nos prendia. E qual é o sepulcro que outra hora nos prendia? Os desejos do nosso coração, o mundo, as paixões carnais, porque o mundo a todo instante ele está tentando nos agarrar e nos levar de volta para Ele. Jesus, Ele quebrou os grilhões da morte. Jesus quebrou todo o vínculo que nós tínhamos com esse mundo pecaminoso. É por isso que a ressurreição de Cristo nos ensina que nós devemos nos desprender das coisas deste mundo, porque tudo que há no mundo,
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, todos esses desejos, todas essas ambições nos afastam de Deus. Assim como Jesus diz: importa é fazer a vontade do Pai, eu vivo para fazer a vontade do Pai. Assim deve ser o nosso desejo. Tudo que o Senhor nos dá neste mundo é para viver com moderação. O seu trabalho é para viver com moderação. Aquilo que Ele lhe dá, todos os bens materiais, é para ser desenvolvido com moderação, porque tudo é para a glória de Deus. A sua vida é para a glória de Deus. Desprender do sepulcro, desprender do mundo, é aquilo que Jesus nos ensina. Morrer para o mundo e viver agora tão somente para Deus. Eu e você, nós fomos resgatados por Jesus Cristo. Você só está aqui por causa da graça maravilhosa de Jesus, que nos alcançou, que nos tirou do lamaçal do pecado. Porque no mundo somente permanece os desejos da nossa carne. E nós estamos aqui para viver em comunhão, para viver na plenitude desse Jesus, que nos dá sempre o melhor, o suficiente para as nossas vidas. Crer na ressurreição de Jesus Cristo é crer que eu tenho a vida eterna, é crer que na caminhada cristã não há outro caminho senão uma chegada feliz e vitoriosa para aqueles que confiam a sua fé em Jesus Cristo. Mas a pergunta é: como você tem vivido a carreira da fé? Como você tem corrido a maratona cristã? É por correr confiando em Cristo é que nós saberemos que chegaremos a um final feliz. Não temais. No mundo nós teremos muitos medos, no mundo nós teremos muitas adversidades, mas que nós possamos confiar nesse Deus. E quando Jesus aparece para aquelas mulheres, no verso 9, diz o seguinte: eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. A visita ao túmulo não foi uma visita frustrada. A visita ao túmulo, eles se depararam com aquele que estivera morto, mas agora está vivo. A visita à igreja, a visita a um grupo familiar, a visita às programações da igreja, elas nunca acabam vazias. Elas sempre acabam com a experiência do Cristo ressurreto. Elas sempre acabam, de alguma forma, preenchendo os nossos corações, porque tão somente é na comunhão do povo de Deus que a bênção do Senhor está presente dentro de nós, desfrutando do agir de Deus. Elas os adoraram, elas adoraram ao Senhor ao vê-lo. Pastor, nós não vemos o Jesus, não, nós não vemos. Nós não vemos o Cristo ressurreto, nós não vemos. Mas se você quer ter uma noção de como é o Cristo ressurreto, olhe no espelho e você verá a imagem do Cristo ressurreto. Porque a imagem do Senhor, ela reflete dentro de nós, reflete dentro daqueles que andam em obediência à sua palavra. A nossa fisionomia, o nosso jeito de ser é muito diferente do mundo, porque tão somente nós sabemos quem nós éramos e quem nós somos, aquilo que vivíamos e aquilo que eu vivo hoje, tão somente confiado nesse Jesus que me amou, que me salvou. A morte, a cruz, o sacrifício era para mim e para você, mas Jesus, ele disse: Senhor, meu Pai, eu vou me entregar por eles. Foi isso que Jesus fez ao morrer naquela cruz. Foi por amor, para que eu e você tenhamos uma viva esperança, confiados tão somente nesse Jesus. No verso 10, então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Não temais a vida. Encare a vida como ela deve ser encarada. Não temais, porque aquele que morreu vive, e não só vive, ele governa soberanamente cada passo da sua vida, cada ação sua. Pastor, o que eu faço? Viva em obediência ao Senhor. Não temais, porque Ele está com você em cada passo da sua vida, direcionando, abençoando. E ainda que você passe
pelos vales sombrios dessa vida, você pode ter certeza de que esse Jesus estará com você, porque Ele jamais vai nos abandonar, Ele jamais vai nos deixar sozinhos. Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, como Ele havia dito. E assim como Ele disse, Ele voltará. Se nós olharmos o Evangelho de Mateus na perspectiva de Cristo, não na nossa, mas na perspectiva de Cristo, nós vamos ver que Mateus, do capítulo 5 a Mateus capítulo 7, nós vamos ver em Mateus capítulo 10, nós vamos ver em Mateus capítulo 24 e 25, nós vamos ver Jesus preparando o coração dos seus discípulos e dizendo: assim como eu vou, eu voltarei. Jesus disse que morreria, Ele morreu. Jesus disse que ressuscitaria, Ele ressuscitou. Ele disse que voltaria, Ele vai voltar. E como você tem vivido diante desse Deus? Como você tem vivido diante desse Deus? Que você não seja pego de surpresa, como esses fogos assustaram você, porque esses fogos não serão nem comparados com as grandes trombetas que soarão pelos quatro cantos deste mundo, dizendo: Ele está aqui, Ele não vai voltar. Quando as trombetas soarem, quando os anjos soarem, eles não vão dizer: Ele está vindo. Quando as trombetas soarem, eles vão dizer: Ele está aqui, Ele já está aqui. E quando nós olharmos, Ele sempre esteve do nosso lado, Ele sempre esteve do nosso lado. E eu creio que Jesus vai olhar, espero eu sempre estive do seu lado, eu sempre estive do seu lado. Você que não acreditou, mas eu sempre estive do seu lado, em cada momento. Viva essa verdade, querido, no seu coração. Jesus está vivo, está mais perto do que você imagina. Ele está em você, Ele está em você, e Ele vai ressurgir, Ele vai aparecer, para que você possa olhá-lo, para que você possa conhecê-lo. E se você tem intimidade com esse Jesus, se você tem chorado na presença desse Jesus, se você tem dobrado os seus joelhos na presença desse Jesus, o que vai acontecer é que quando os seus olhos verem Jesus, simplesmente você não vai se atemorizar, simplesmente você vai dizer: meu Senhor, meu Pai, meu Mestre. Mas para aqueles que vivem distantes do Senhor, será pavor e medo, porque Ele virá também para com esses em juízo, para a condenação eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde o nosso coração para que não pequemos contra Ele nem contra a sua palavra, porque a sua palavra é verdadeira e justa em todo tempo. Curva sua fronte. Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, obrigado pela Tua palavra nesta noite, que acende os nossos corações, nos direciona tão somente para vivermos em obediência à Tua palavra. Esteja, Deus, tratando os nossos corações, e se porventura, Senhor, há aqueles que estão distantes de Ti, que o Senhor possa trazê-los de volta, que o Senhor, ó Deus, possa estar reconciliando com os Teus filhos nessa noite. Haja com misericórdia, trata esses corações, esteja estancando o sangramento, esteja, Senhor Deus, tirando todo o muro da indiferença, esteja, Senhor Deus, dissipando a névoa da incredulidade, da dureza do coração, e abraça-os, ó Deus, abraça-os em amor. Traga, Senhor Deus, o Teu afago a esses corações, a fim de que eles possam perceber o Teu cuidado sempre na vida de cada um, em nome de Jesus, amém.